Olá, tudo bem com vocês? Nós iniciamos mais um programa, o de número 4, do nosso estudo Refletindo Kardec. Mais uma vez aqui por esses canais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da cidade de Ponta Grossa. No estudo passado, nós deixamos a seguinte reflexão: o que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós nessa existência, nesta encarnação? O que Ele espera de você? E para fazer uma reflexão mais profunda sobre essa pergunta, é preciso que antes a gente faça uma outra pergunta: o que é que eu posso oferecer a Deus? Então vejam que muda a perspectiva. Ao invés de perguntar o que é que Deus espera de nós, porque afinal de contas, sendo um pai amoroso, bondoso, ele deseja o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa perfeição. Mas o que é que neste momento da existência eu posso oferecer a Deus? E aí eu quero fazer uma reflexão em torno da história de Paulo de Tarso, no momento em que ele ainda se denominava, ou ainda era o seu nome, de Saulo, um estudioso da doutrina dos hebreus, conhecia os mandamentos da lei, seguia dentro daquela sua formação religiosa, na escola dos rabinos, tudo aquilo que se acreditava como sendo a lei de Deus. E para Saulo, naquela época, combativo defensor dessa lei, o que Jesus pregava se compreendia dentro daquilo que o povo entendia por blasfêmia, por uma ofensa a essa lei divina. Por conta disso, Saulo se torna um dos chamados perseguidores dos cristãos, talvez o mais destacado naquela época. E quando as portas de Damasco, naquela passagem do evangelho que nós já conhecemos, Saulo encontra-se com Jesus, com a luz em que Jesus aparece para ele. A pergunta que ele faz naquele momento é muito diferente do que talvez qualquer um de nós diria ou faria. Porque ele ainda Saulo, ainda imbuído daquele propósito de combater o que ele entendia como errado, como sendo fora da lei divina, ele não vai pedir desculpa, pedir perdão, pedir clemência. A pergunta de Saulo naquele momento é: Mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Vejamos que a pergunta de Saulo, nesse momento, não o transforma imediatamente em Paulo. E eu já disse isso outras vezes, porque quando vamos estudar a história de Paulo de Tarso, é costume se ouvir dizer Saulo se transformou em Paulo ou se converteu às portas de Damasco. Com o máximo respeito a todos os estudiosos, eu penso que ali foi a sua determinação. A conversão efetiva, e claro que sabemos aí um espírito muito iluminado, mas essa conversão, ela se mostrou verdadeira no momento em que as obras começaram a acontecer. No momento em que Paulo deixou aflorar aquele sentimento de piedade, de perdão, de amor ao próximo, que era o suprassumo da lei de Deus representado na história do Cristo. Então, quando Paulo passa a agir conforme a lei divina exemplificada e ensinada pelo Cristo, ele aí então mostra que realmente está convertido. Não só pela palavra, pelo compromisso assumido naquele momento às portas de Damasco. Por que isso é importante? Porque se nós temos um propósito de melhorarmos-nos, de cumprir aquilo que Deus espera de nós, é preciso primeiro compreender o que é que eu posso oferecer neste momento para Deus. Porque senão nós criamos em nós uma expectativa de realizar grandes transformações, de nos tornarmos tal qual Paulo de Tarso, um verdadeiro discípulo do Evangelho do Cristo, e quando não conseguimos,
nós acabamos desanimando. Porque Paulo era um espírito elevado, era um espírito grandioso que naquele momento cumpriu uma missão, cumpriu uma tarefa de ser aquele que levaria aos chamados gentios, ao povo que não seguia todo o ordenamento das leis hebraicas, o conhecimento da lei divina e, em especial, o conhecimento do evangelho cristão. Mas vejamos que Paulo, quando ele traz aquela simbólica frase que já não é mais ele que vive, mas o Cristo que vive nele, ele já está todo transformado, né? E aí nesses anos que sucedem após o encontro com o Cristo em Damasco, ele está transformado nos seus sentimentos. Ele tem todo o conhecimento da lei, ele tem ainda todo aquele cabedal de informações, aquele suporte que ele adquiriu enquanto Saulo, mas a sua conduta é de Paulo. Então, para nós, ainda espíritos em condição de buscarmos a nossa perfeição, ainda guardamos muitas deficiências, guardamos muitas dificuldades, não podemos esperar, ou pelo menos falo por mim, não podemos esperar que em uma existência conseguiremos esta elevação de Paulo de Tarso, desse espírito, né, grandioso que esteve conosco aqui na Terra. Então, o que é que eu posso, nesse momento, oferecer a Deus? Porque se eu perguntar o que ele espera de mim, é claro que ele espera que eu seja o melhor possível, que eu seja um verdadeiro seguidor da lei do Cristo. Mas eu conheço as minhas limitações. Você conhece as suas limitações. Você sabe que há compromissos que, se assumirmos hoje, amanhã a gente falha. Vamos perdoar, amanhã se magoou com alguém. Vamos fazer isso, amanhã não consegue fazer. E há uma grande possibilidade de nós desistirmos desse propósito. E é o que leva muitas vezes as pessoas a desistirem, a desacreditarem da lei divina e até desacreditar da existência de Deus. Porque vem dificuldades, vem pessoas que não correspondem a essa sua intenção, porque Paulo também enfrentou isso. Mas ele tinha essa transformação nesse sentimento. E se nós não temos, nós acabamos, como se diz por aí, esmorecendo. Desanimamos, desacreditamos. Bom, nesse ponto, Allan Kardec, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, há um item muito interessante no item 5, em que Kardec vai dizer assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Salvação aqui, né, não significa nem céu, nem inferno. O salvar-se de nós mesmos, né? Salvarmos-nos das nossas dificuldades, das nossas deficiências. Então, para encontrarmos esse caminho que nós objetivamos, Kardec vai recomendar caridade e humildade. E aí ele vai citar ainda mais adiante no item 7, após fazer uma menção à carta de Paulo aos Coríntios, em que a caridade ela precisa estar ainda acima da fé. Vejam que interessante. Porque a caridade ela independe da crença que nós tenhamos. O que esse ensinamento de Kardec nos traz à reflexão nessa semana? É preciso para todos, independente da crença que tenhamos, espíritas, não religiosos, sem alguma crença, temos caridade e humildade. Caridade e humildade, que é o que Saulo demonstrou e que o transformou em Paulo. Então, não precisa nós vivemos dentro de um templo religioso, nós temos uma conduta santificada, não é esse o propósito. Caridade e humildade. Contrários ao egoísmo e ao orgulho. E como diz Kardec, acima da fé. Porque, de repente, o que norteava Saulo naquele momento era a fé que ele tinha. A fé naqueles princípios da lei dos hebreus. Ele precisou abandonar esta fé naquele momento e passar a ter a caridade, o amor. E a partir daí ele retomou a fé no verdadeiro Deus, na verdadeira lei divina.
Será que nós temos esta possibilidade também como Paulo? Evidente que sim. Evidente que podemos, talvez não nesta existência ou numa existência apenas, mas ao longo de algumas, encurtando muito o caminho que nos era talvez o mais previsto, né, dentro da nossa jornada evolutiva, encurtar esse caminho se conseguimos aplicar essa lição de Allan Kardec, caridade e humildade. Como é que isso se expressa no nosso dia a dia? A caridade vai compreender a compreensão, o perdão das ofensas, vai compreender o amor ao próximo, o colocar-se no lugar do outro. Tudo aquilo que vai além da simples caridade material, que também é necessária, esse auxílio material é necessário, mas, sobretudo, a caridade moral. E a humildade? Humildade para reconhecermos que temos as limitações, que estamos errados e que precisamos aprender. Porque, às vezes, esse orgulho faz com que a gente acredite que já sabe tudo, que está pronto, que já estudou, que já leu, que já sabe decoro o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Não é. Humildade é saber que todo dia, todo instante e com qualquer pessoa nós estamos aprendendo. Então, caridade, no sentido amplo, e humildade para aprender, para aceitar as nossas dificuldades. Este é o caminho, como diz Kardec, da salvação, o caminho de nós buscarmos essa transformação. É isso que Deus espera de nós. Bom, mas é difícil a gente ser caridoso, ser humilde, num momento, numa situação em que nós vemos tantas dificuldades, tanta maldade, tanta injustiça, tanta diferença social. Por que é que estamos nesse país? Por que é que estamos nesta condição? Por que é que não nascemos numa outra condição melhor? Nesta família, neste grupo, neste trabalho? O que é que norteia as nossas escolhas ou os nossos caminhos enquanto encarnados? Por que é que você está onde você está? Essa é a reflexão da semana. Por que é que nós estamos nesse lugar que nós estamos? O que é que viemos fazer aqui? Eu aguardo você na semana que vem. Coloca o seu comentário se você quiser fazer alguma observação dentro das páginas dos grupos sociais da Cefam, e nós estamos aqui à disposição para estudar junto, para aprender junto, com caridade e humildade. Até a próxima semana, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Tchau!